Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta noite, e para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Se você dedilhar o teclado aqui para mim, eu sou mais abençoado. Você me ajuda, por gentileza? Eu preciso aprender o seu nome. Valmir. Deus abençoe, Valmir. Agora eu não esqueço mais. 1 Samuel, capítulo de número 9. Faremos uma leitura um pouco extensa, porém necessária para a compreensão do que Deus tem para nós aqui esta noite. O verso 1 em diante diz assim: Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Berocate, trineto de Afias. E Quis era um homem, abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul. Saul era um belo jovem. Nenhum outro entre os filhos de Israel era mais bonito do que ele. Eu não era nascido nessa época. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros. Certo dia, aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam porque fugiram. Então Quis pediu a Saul, dizendo: Filho, chama um dos criados e vai à procura das jumentas desaparecidas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim e vasculharam a terra de Salisa, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Saalim, contudo as jumentas não estavam lá. Então atravessaram todo o território de Benjamim, e mesmo com todo esse esforço não as encontraram. Chegado o distrito de Zuf, sugeriu Saul ao servo que o acompanhava, dizendo: Vamos voltar, porque o meu pai deixará de pensar nas jumentas que estão perdidas e passará a pensar e se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou, dizendo: Nesta cidade mora um homem de Deus. Ele é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece com certeza. Vamos até lá. É bem possível que ele possa nos orientar quanto ao caminho em que devemos seguir. Verso 15. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor já havia revelado a Samuel, dizendo: Amanhã, por estas horas, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge ele como líder sobre Israel, porque ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus, pois tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido o seu pedido de socorro. Assim que Samuel fixou os olhos em Saul, o Senhor lhe deu a entender: é este o homem de quem falei. É ele quem governará sobre o meu povo. Verso de número
20, que diz: e quanto às jumentas que se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E a quem pertenceria tudo o que é mais precioso em Israel, senão a ti e a família do teu pai? Verso 6 do capítulo 10, e eu encerro a leitura, que diz: neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle da tua vida, e terás manifestações proféticas, e serás transformado em outro homem. E você diz amém. Em alto e bom som, diga comigo: o Espírito do Senhor irá se apoderar de ti, e serás mudado em outro homem. Queridos, o texto que lemos, capítulo 9, conjugado ao capítulo 10 de 1 Samuel, é um texto que reporta um dos momentos mais decisivos na história do povo israelita. Pessoal do som, vocês são top. A qualidade do som aqui está excelente. Muito obrigado, tá? Um dos momentos mais decisivos, porque era um momento de transição. O povo israelita aqui estava passando um momento de transição. Israel vivia aqui um modelo de governo chamado governo teocrático. Na teocracia ou no governo teocrático, era Deus quem governava de forma direta a nação de Israel. Era Deus quem regia o povo. As ordens emanavam de Deus e diretamente eram obedecidas, porque, eu repito, o governo era um governo direto de Deus para a nação de Israel. Esta era a teocracia ou governo teocrático, governo de Deus. Mas este período era um período crítico, embora no governo teocrático Deus havia levantado homens que eram representantes de Deus e exerciam atividades importantes entre o povo. Exemplo, Deus levantou pelo menos 3 classes de pessoas que o representavam diante do povo. A primeira classe levantada por Deus era a classe dos sacerdotes. Os sacerdotes eram homens que Deus ungia, levantava e separava para representar o povo diante de Deus, na preparação do sacrifício, na oferta diante do Senhor, na remissão pelos seus pecados, do pedido de perdão. Dentre estas outras atividades, quem fazia era o sacerdote, que, repito, o sacerdote representava o povo diante de Deus. Em suma, o sacerdote trazia o povo à presença do Senhor. Neste mesmo tempo, Deus levantou uma segunda classe de pessoas que o representavam. Diferente dos sacerdotes, Deus havia levantado profetas. E os profetas eram homens que, na verdade, representavam Deus diante do povo. Enquanto o sacerdote trazia o povo para Deus, o profeta trazia Deus para o povo. Todas as vezes que Deus queria falar, a mensagem de Deus era veiculada pelo profeta. O profeta era o porta-voz de Deus para o povo. Deus havia levantado também neste tempo juízes. Os juízes exerciam uma tarefa ou uma atividade diferente dos profetas e sacerdotes, porque enquanto o sacerdote trazia o povo diante de Deus, os profetas traziam Deus diante do povo, os juízes eram autoridades levantadas por Deus para tratar com o povo os seus problemas internos.
todas as vezes que havia um conflito entre o povo, quem intermediava os seus acordos, as suas conciliações, era o juiz. Mas o juiz não tinha apenas esta responsabilidade. Todas as vezes que uma nação se apoderava de Israel de forma política, econômica ou espiritual, quem era a autoridade constituída por Deus para ordenar a batalha e guerrear contra as nações inimigas, libertando Israel das mãos dos seus opressores, eram os juízes. Então, 3 classes Deus havia levantado: sacerdote, profeta e juiz. Neste tempo, Samuel exercia estas 3 funções. Na verdade, no Antigo Testamento, Samuel foi o único homem que exerceu esta tríplice função: sacerdote, profeta e juiz. Mas ele já estava velho. E por estar velho, quem na verdade exerciam algumas atividades delegadas por Samuel eram seus filhos. Mas Israel não gosta disso. E neste tempo Israel está sofrendo uma grande opressão dos filisteus. E aí eles começam a olhar o modelo de governo das nações vizinhas e começam a clamar por esse modelo de governo chamado monarquia, o governo monárquico. Era o homem quem governava, era o homem quem ditava as regras, era o homem quem de forma direta regia a nação. Então Israel clama pela monarquia. É aqui que começa a história deste personagem que nós vamos discorrer sobre ele. Este homem por nome Saul. Mas é interessante destacar que a história de Saul começa com perdas. A história de Saul começa com prejuízos. A história de Saul começa com um drama. Todos nós vivenciamos os altos e baixos da vida. É verdade que todos nós experimentamos os momentos de alegria, os momentos de conquistas, os momentos de privilégios, os momentos de avanço, de progresso. E quem é que não gosta de avançar, de progredir, de prosperar, de crescer em todas as áreas da vida? Mas a sociologia explica dizendo que a vida humana é uma gangorra. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. E ninguém evita a gangorra humana. Por mais que pessoas exercem ou desfrutam de privilégios sociais ou até mesmo economicamente falando, mas em alguma área da vida a pessoa sofre uma baixa. Às vezes, e como eu disse hoje pela manhã, está bem no casamento, mas tem uma crise financeira. Está bem no casamento e nas finanças, mas tem um problema de saúde. Está bem na família, nas finanças e na saúde, mas tem um problema espiritual. A vida é composta de gangorra, altos e baixos. A grande verdade é que ao mesmo tempo que nós desfrutamos dos privilégios e dos momentos bons da vida, muitas vezes a vida nos dá um tombo, uma rasteira. E quando menos esperamos em alguma área, sofremos uma perda, uma ruptura, uma crise, um drama, uma adversidade. Mas é verdade que nós não nos conformamos com as perdas. E de certa forma, é até louvável você não se conformar com as perdas e prejuízos da vida. Até porque nós fomos forjados para conquistar o tempo todo, sim ou não? Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou sofrer um prejuízo. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou perder o emprego.
Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou ter uma enfermidade. Ninguém acorda pela manhã dizendo: hoje eu vou enfrentar uma crise, um problema. Porque somos forjados para conquistar o tempo todo. A gente acorda logo cedo para sair para uma jornada de trabalho ou de atividades, dizendo: hoje eu vou crescer, hoje eu vou avançar, hoje eu vou progredir. Então, quando somos solapados pela vida, ou tomamos uma rasteira dela, e ela nos joga lá embaixo, numa crise, numa porta que se fechou, numa adversidade, num problema moral ou espiritual, num problema familiar, não nos conformamos com isso. E eu repito, é até louvável não nos conformarmos com as perdas. Mas o que precisamos entender é que às vezes, e na maioria delas, Deus utiliza ou se faz utilizar de perdas, de prejuízos, para estabelecer propósitos nas nossas vidas. Eu vou repetir porque eu começo a pregar aqui. Às vezes, e na maioria delas, Deus se faz utilizar de perdas, de prejuízos, de fracassos, daquilo que é uma aparente derrota, para estabelecer um projeto, um propósito na sua vida. O que eu e você precisamos entender é que Deus, sim, se utiliza e se manifesta no meio de uma enfermidade, no meio de uma porta fechada, no meio de uma ruptura conjugal, no meio de uma crise familiar, no meio de um problema. E muitas vezes a mensagem ou a lição que Ele está nos dando em meio às crises que enfrentamos é esta: eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um propósito em você e na sua casa. Eu vou repetir, às vezes a mensagem ou a lição que Deus está nos dando em meio a uma crise, a uma adversidade ou um problema é esta: Ele está dizendo, é na tua dor, é no teu sofrimento, é na tua crise, é nesta porta fechada, é nesta adversidade, é nesta perda, é nesse prejuízo que você vai conhecer o meu propósito e o meu projeto para a tua história. Foi isso que aconteceu com este personagem, com esse homem por nome Saul. Tire da tua mente, pelo menos por um instante, a ideia daquele Saul rejeitado por Deus. Isso aconteceu lá na frente, por causa de uma desobediência. Aqui, no capítulo 9, Saul é um homem ungido, separado, escolhido por Deus. Deus vai escolher esse homem para um momento de transição e decisivo na história do povo israelita. Mas eu repito, a história dele começou em meio a uma perda. Todas as vezes que você ler no Antigo Testamento a palavra jumento, entenda que o jumento, este animal, pelo menos conhecido por foto ou presencialmente por alguns de vocês, que na linguagem nossa, nesta linguagem ocidental, ele é tido de forma pejorativa. Às vezes até de forma pejorativa nomeamos alguém com tal nome. É porque um pouco distorcido ficou na nossa mente a ideia do jumento, e eu te explico daqui a pouco a causa disto. Mas entenda que naquela cultura, no mundo antigo, o que nós estamos lendo aqui no capítulo 9 de 1 Samuel, o jumento era um animal que tinha valor de mercado por algumas razões. Pela força de trabalho que ele possuía, pela sua qualidade, pela sua estrutura física, dentre outros fatores. Então a classificação da riqueza de um homem era feita
pela quantidade de jumentos que ele possuía. Na nossa cultura seria alguém dizer assim: tá vendo fulano, quantos carros ele tem na garagem? Carros importados. Naquela cultura, a classificação da riqueza de um homem era feita pela quantidade de jumentas que ele possuía. Quanto mais jumentas, mais alguém dizia: fulano é rico, fulano é alguém poderoso, fulano é alguém de posses. Só que o texto diz que o pai de Saul, esse homem por nome Quis, perdeu as suas jumentas. Perdendo as suas jumentas, ele entende que o seu conceito diante da sociedade vai ter prejuízo. Ele pode ser desclassificado como alguém de posses pela quantidade de jumentas que se perderam. Elas tinham o seu valor, dentre outros fatores relevantes. Então esse homem decide: eu não vou aceitar a perda, eu não vou aceitar o prejuízo, eu vou atrás dessas jumentas que se perderam. Chama o filho por nome Saul e diz para ele: separa um dos nossos moços, um dos nossos servos, e vá à procura das jumentas que se perderam. Saul sai em busca das jumentas. Um dia antes, Deus já havia visitado o profeta Samuel, dizendo para Samuel: virá aqui, batendo a tua porta, um jovem, em busca de jumentas perdidas. Faz o seguinte, Samuel, traz ele para dentro de casa, celebra com ele, leva ele para o sacrifício, presta culto com ele, e no momento sagrado que eu te ordenar, pega o chipre de azeite e derrama sobre a cabeça deste homem, porque ele é a resposta do pedido do meu povo. Ele vai reinar sobre Israel. Samuel havia recebido a orientação de Deus, e aí chega à sua porta este homem por nome Saul. Saul já havia procurado por todos os lados, por todos os lugares. Ao final do dia, ele chama o servo e diz para o servo: vamos embora. Vamos voltar. Porque agora a preocupação do meu pai não é só as jumentas que se perderam. Agora a preocupação do meu pai também é o nosso desaparecimento ou a nossa demora. Mas o rapaz diz para Samuel algo muito interessante: estamos na terra de profeta. Saul, o rapaz de Saul diz: Saul, se estamos na terra de profeta, então as nossas perdas já têm hora contada. As nossas perdas, os nossos prejuízos serão de fato encontrados. Porque se tem profeta nessa terra, nós não vamos sofrer prejuízo por muito tempo. Não vou entrar em detalhes. O rapaz convence Saul a ir até a casa de Samuel, do profeta. E quando eles vão à casa de Samuel, o profeta, o sacerdote e juiz, Deus já havia orientado Samuel, e de repente Saul bate à sua porta. Samuel, orientado por Deus, traz o moço para casa, leva ele para o sacrifício e derrama azeite sobre ele. Parece que eu vejo Saul não entendendo o que está acontecendo. Rapaz, eu saí hoje por causa de uma perda. O que motivou a minha saída, ou na verdade, a minha chegada à casa do profeta, foram perdas, foram fracassos, foram prejuízos. Mas enquanto tem alguém ocupado com as coisas aqui de baixo, tem um profeta recebendo coisas lá de cima e dizendo para o rapaz: o que Deus tem para você é muito melhor do que a jumenta. O que Deus tem para você é muito maior do que os prejuízos que você está enfrentando. Ele está recebendo agora uma unção de Deus sobre a sua vida para exercer
uma liderança, reger uma nação, liderar uma nação, ser o rei de Israel. E aqui eu começo a fazer a aplicação. Muitas vezes Deus se faz utilizar das perdas, dos prejuízos, dos fracassos, dos reveses, das adversidades, dos danos causados, das crises, das rupturas, para revelar a você que o que Ele tem na sua vida é muito maior do que o que você imagina. O que Ele tem para você vai além do teu entendimento. O que Ele tem para você são propósitos extraordinários. Pense comigo, se não houvesse perdas de jumentas, pastor Fábio, eu repito, se não houvesse perdas de jumentas, Saul continuaria no conforto da sua casa. Mas o que tirou Saul do conforto da sua casa foram perdas, foram prejuízos. Se formos abrir oportunidades para testemunho aqui hoje à noite, muitas pessoas diriam: pastor, sabe como é que eu vim para Cristo? Por causa de uma ruptura, por causa de uma crise, devido a uma porta que se fechou. Existem coisas que Deus permite acontecer para tirar a gente de uma zona de conforto. Eu vou repetir. Existem coisas que Deus permite acontecer para tirar você de uma zona de conforto. Porque Deus sabe, se você ficar no teu conforto, você não canta. Se você continuar no teu conforto, você não prega. Se você ficar no teu conforto, você não vem para o culto. Se você ficar no teu conforto, você não faz voto. Se você ficar no teu conforto, você não assume compromisso. Se você ficar no teu conforto, você não aceita a chamada. Se você ficar no teu conforto, você não recebe a unção de Deus no teu ministério. Mas é Ele dizendo: eu sei como é que eu vou te atrair. Então Ele permite uma perda, Ele permite uma enfermidade. Essa jumenta pode significar um desemprego. Essa jumenta pode significar uma enfermidade. Essa jumenta pode representar uma ruptura familiar. Essa jumenta pode representar uma causa na justiça. Essa jumenta pode representar um dano moral. Essa jumenta pode representar uma perseguição. Essa jumenta pode representar uma confusão lá na família. Essa jumenta pode representar um problema espiritual. Essa jumenta pode representar uma crise de ansiedade. Essa jumenta pode representar uma crise de depressão. Essa jumenta pode representar uma crise do medo. Mas é Deus dizendo: às vezes e na maioria delas, eu permito prejuízo, eu permito um dano, eu permito uma causa na tua vida para te trazer para o projeto que eu tenho, para o propósito que eu tenho. Enquanto você está ocupado com as coisas aqui de baixo, Ele está dizendo: o que eu tenho para você são coisas lá de cima. Então você está preocupado pela ruptura da família, e Ele está dizendo: eu vou restaurar, eu vou resolver, mas primeiro eu te atraí para o meu propósito. Porque enquanto você está preocupado com a tua família, eu quero te levantar para que outras famílias sejam restauradas através da tua vida. Enquanto você está preocupado com os prejuízos e danos materiais de uma porta fechada, Deus está dizendo: eu tenho um projeto diferente para a tua vida. Eu vou te ungir, eu vou te levantar para que outras pessoas sejam abençoadas e portas sejam abertas através da tua vida. Talvez você veio por causa da saúde, talvez você veio por causa da enfermidade, e Ele está dizendo: eu vou derramar um azeite sobre a tua vida de tal modo que você vai ser usado para curar outras pessoas, para restaurar outras pessoas. Então, se tem alguém que entende isto, levanta a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor
que você pode dar. Ora macheria badasturia forgue. Ora macheria badasturia forgue. O que é que te motivou a estar diante de Deus? Qual foi a crise? Qual foi a adversidade? Qual foi a jumenta perdida? O que é que te atraiu? O que é que te trouxe? O que é que te motivou a orar? Eu costumo dizer, e estou escrevendo um livro sobre isso, dizendo que a oração, ela tem muito mais poder de trabalhar a vida de quem está orando, do que aquilo pelo qual está orando. É que na maioria das vezes, quando nós nos debruçamos na oração, ela começa a trabalhar áreas da nossa vida que são necessárias e que a gente desconhecia. Talvez essa não é a mensagem que você esperava para esta noite, mas eu vim te dizer que Deus provocou, criou ou permitiu uma jumenta se perder na tua história, para dizer para você: eu tenho um propósito, eu tenho um projeto. Eu vou repetir. Eu conheço história de pessoas que hoje lideram ONGs, e esses projetos foram gerados no meio de uma crise. Eu conheço história de pessoas que lideram projetos sociais extraordinários, que foram gerados por causa de uma perda. É doloroso o que eu vou dizer aqui, mas eu conheço mães que lideram ONGs que revolucionam pessoas, mas o projeto foi gerado na perda de um filho. O projeto foi gerado no meio de uma dor. Eu já contei aqui que Deus me deu o dom da cura, e quando eu indagava a Deus no meio de um problema que eu sofria com o meu segundo filho no hospital, eu já contei aqui para vocês, o Senhor me disse assim: lembra quando eu te prometi que ia te usar na cura? Pois é, essa ferramenta eu te dou agora, na tua dor. Às vezes Deus permite um problema que você não está entendendo a causa dele, mas por trás do problema é Deus dizendo: eu tenho um projeto para você. Não, eu vou repetir, eu tenho um projeto para você. É Deus dizendo: não vai ficar desse jeito, não vai ficar nesta circunstância. Enquanto tem um Saul preocupado com jumentas que se perderam aqui embaixo, tem um Deus lá em cima dizendo: você vai atrás de jumenta, mas vai encontrar um trono. Eu vou repetir, você vai atrás de jumenta, mas vai encontrar um trono. Você vai atrás de jumentas, mas vai receber um reinado. Você vai atrás de jumentas, mas vai receber a minha unção. Eu não sei para quem e para quantas pessoas eu estou pregando hoje à noite, mas eu vou liberar uma palavra para alguém aqui. É no meio desta porta fechada que Deus vai entregar na tua mão um projeto, e esse projeto vai te dar independência financeira e profissional. Eu vou repetir, é por causa desta crise, eu estou profetizando, é por causa desta crise que Deus vai colocar na tua mão um projeto, e esse projeto vai te trazer independência financeira e profissional. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a tua boca e dá a melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus Cristo. Oramaxeria badasturia. Se você tiver fé para isto, e se você também quiser, alcança alguém que está perto de você com os teus olhos ou com a tua mão. Aponta o dedo para alguém, ou olhe para pelo menos uma pessoa, diga para essa pessoa: Deus tem um propósito na sua vida.
Diga de novo: Deus tem um propósito na sua vida. Diga pela terceira vez: Deus tem um propósito na sua vida. A crise, a adversidade, o problema, a dor, tudo que você está enfrentando, não é por acaso. É Deus dizendo: no meio da tua dor, no meio da tua crise, no meio da tua adversidade, eu estou revelando um projeto. Está nascendo o projeto de Deus para alguém aqui hoje à noite. Eu vou insistir porque eu não estou louco, não estou fora de si. Está nascendo o projeto de Deus para alguém aqui hoje à noite. Às vezes Deus permite uma perda. Eu acho que eu já contei aqui em outra mensagem, mas só para refrescar a nossa memória. O Senhor Jesus, durante o seu ministério terreno, está debaixo de profecias. E dentre algumas profecias, havia a profecia de que ele seria aclamado rei, entrando em Jerusalém, numa entrada chamada entrada triunfal. Quantos se lembram desse episódio? Jesus vai entrar em Jerusalém numa entrada chamada entrada triunfal, e nesta entrada vão estender palmeiras para ele, vão lhe aplaudir, e de forma uníssona, em uma só voz, o povo vai aclamar, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao rei nas alturas. Ele está sendo glorificado. Isto é profecia. Faz parte da profecia entrar em Jerusalém na entrada triunfal montado sobre um jumento. A profecia é: ele vai entrar montado num jumento novo. Pois bem, momentos antes, ele está a caminho de Jerusalém, passa de frente de uma aldeia. E quando ele passa de frente de uma aldeia, ele chama os discípulos. E quando ele chama os discípulos, ele diz assim para eles: ide, a aldeia que está de fronte de vós. E quando vocês entrarem nesta aldeia, capítulo 21 do Evangelho por Mateus, vocês vão encontrar lá dentro, isto aqui é fantástico, onisciência de Deus, um Deus que sabe o que está acontecendo antes, durante e depois. Ele está dizendo assim: lá no meio da aldeia, vocês vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Vão encontrar o quê? Uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Eu gosto do capítulo 21 de Mateus porque, de forma muito clara, Jesus orienta os discípulos dizendo: ide à aldeia, encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. A minha área é língua portuguesa. Obrigado, eu precisava. Eu esqueci o lenço. Aí ele orienta os discípulos dizendo assim: quando vocês encontrarem uma jumenta presa e um jumentinho com ela, a minha área é língua portuguesa, então eu vou usá-la como ferramenta. Tem dois verbos lá. Olha como que Jesus diz: desprendei a. Desprende quem? A jumenta. E trazei-mos. Ele usa singular e plural. Desprende a jumenta e traz ela com o jumentinho. Espera aí. A profecia é que ele monte sobre o jumento. Mas ele manda os discípulos trazer uma jumenta com um jumentinho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que Jesus queria com aquela jumenta? Se o projeto dele era usar o jumentinho, que negócio que Jesus tinha com aquela jumenta? Se quem ele queria entrar montado sobre o cangote era o jumento. Mas ele é criador do reino animal e conhecedor. Ele sabe que é característico da jumenta, é peculiar dela,
algo que alguém chama de teimosia. Quando você diz que alguém é falto de entendimento e chama de jumento, você está equivocado. A característica da jumenta não é falta de entendimento, é teimosia. Quem é falto de entendimento é um parente dela. Mas ela não, ela é teimosa. E Jesus sabia que se desprendesse o jumento da mãe, ele ia empacar, porque ele é teimoso. Empacando não vai nem para frente, nem para trás. Sabendo disto, Jesus diz: bom, já que eu tenho um projeto na vida do jumento, e eu sei que ele vai empacar, eu vou permitir na história dele uma jumenta, porque eu vou atrair ele para o meu projeto. O mocinho nem está percebendo. Desprenderam a mãe e ele está caminhando, sabe lá para onde, mas ele está confortável. Estou caminhando com a minha mãe, estou ligado a ela, nem está sabendo para onde vai, mas a jumenta está sendo carregada, e o jumentinho com ela, e lá na eternidade, a profecia se cumprindo, e o próprio Deus olhando e dizendo: hoje o meu filho, Jesus Cristo, será aclamado como rei, montado num jumento. A jumenta está a caminho. E de repente, quando ela chega e o jumentinho menos espera, Jesus já está montado sobre ele. Eu vou traduzir para a tua ficha cair. Às vezes Deus sabe que você vai empacar no meio do caminho. Às vezes Deus sabendo que você ia fazer pirraça, sabendo que você ia fazer birra. Deus sabe quem é quem, sabendo que você diria: se depender de mim, nunca vou ser crente. Olha você aqui hoje. Se depender de mim, nunca vou para a igreja. Olha você aqui hoje. Ele sabe que alguém fazia pirraça, dizendo: se depender de mim, nunca vou aceitar projeto da igreja. Sabendo que você ia empacar. Às vezes ele permite uma jumenta na tua história. E eu preciso dizer, talvez você veio atraído por uma perda. Talvez você veio atraído por um problema. Talvez o que você está vivenciando agora, e eu preciso que você redobre a tua atenção e entenda que às vezes as circunstâncias que te cercam hoje são coisas de Deus te atraindo e dizendo: eu sei como te trago, eu sei como te trazer, melhor dizendo, eu sei como te atrair. Eu sei como te colocar no meu projeto. Eu sei como desenvolver em você os meus propósitos. Eu sei como te ungir. Eu sei como é que eu vou te levantar. Eu sei como é que eu vou te capacitar. E deixa eu adiantar, esta noite será marcada por uma capacitação de Deus na vida de pessoas aqui. Essa noite será marcada por óleo de Deus que vai descer pelo Espírito Santo na vida de pessoas aqui. Mas é ele sabendo que você empacaria. Talvez ele criou circunstâncias ou permitiu elas, dizendo para você: eu vou te atrair para o meu propósito, para o meu projeto. Queira você ou não, eu sei como te trazer. Aí ele colocou na sua vida ou permitiu uma jumenta. Eu sei que está pesado para alguém ouvir isso. Mas essa enfermidade aí é uma jumenta que ele colocou e permitiu para te atrair. Eu sei que está pesado para alguém ouvir isso. Mas essa porta se fechou por um propósito. É uma jumenta que ele te usou para te atrair.
Eu sei que está pesado para alguém ouvir isso, mas essa crise não aconteceu por acaso. É Deus dizendo: eu tenho um projeto na sua vida. E por ter um projeto na sua vida, eu sei criar métodos para te atrair e te trazer para o projeto que eu tenho. O rapaz está sendo ungido. E quando ele está sendo ungido como rei de Israel, a palavra de Deus pelo profeta Samuel a Saul foi esta: encontraste um trono. O Senhor te unge como rei desta nação. Ele ainda não está entendendo o que está acontecendo, e eu finalizo nisto. Quando ele é levado ao sacrifício, quando o chipre de azeite é derramado, pastor Fábio, sobre a cabeça de Saul, e ele é ungido por Deus, pelo profeta Samuel, Samuel olha para Saul e diz assim: ei, sabe aquelas jumentas que se perderam? Quanto às jumentas que se perderam, nem ocupes o teu coração mais com elas. Eu vou traduzir isso aqui. O que o profeta está dizendo para Saul é o seguinte: entendeu o propósito? Aceitou a chamada? Não, eu vou repetir. O que Saul está ouvindo do profeta Samuel é isso aqui: entendeu o propósito? Aceitou a chamada? Pois é, se você entender o propósito e aceitar o que eu tenho para a sua vida, o tempo de restituição começa na tua história hoje. Não, eu vou repetir. Se você entender o propósito e aceitar a chamada, o tempo de restituição começa na sua vida. O que ele está dizendo para Saul é: e quanto às jumentas que se perderam, nem se preocupes mais, nem ocupes mais o teu coração com elas, porque já se acharam. Essa noite será uma noite de restituição na vida de pessoas aqui. Eu vou repetir. Essa noite será uma noite de restituição na vida de pessoas aqui. Hoje o Senhor te traz para um projeto, para um propósito, dizendo: eu vou estabelecer na sua vida este propósito e esse projeto. Mas se você entender o propósito e aceitar a chamada, é Deus dizendo para alguém: se posiciona. Se você se posicionar diante de mim dizendo: pode contar comigo. Não, eu vou repetir. Eu sei que não é mensagem de simpatia de algumas pessoas, mas é o que Deus me mandou pregar hoje à noite. É Ele dizendo para você: se você entender o propósito e aceitar o que eu tenho para a sua vida, se posicionando e dizendo: eis-me aqui. Nem se preocupe mais com as perdas, nem se preocupe mais com os prejuízos, nem se preocupe mais com os dramas, porque se você entender o propósito e aceitar a chamada, anota o que Deus está dizendo na boca deste servo: os prejuízos que você sofreu já estão com os dias contados. As rupturas, as perdas serão recompensadas por Deus da sua vida. Haverá testemunho como resultado do que Deus está dizendo aqui hoje à noite. Ele está dizendo para pessoas aqui: se prepare para viver o tempo de restituição. Mas Ele quer que você entenda o propósito, aceite a chamada. Ele está olhando para você aqui hoje à noite. É o gordo que está lá? É o gordo? Deus abençoe. Carinhosamente chamado de gordo. Deus abençoe. É um prazer ter a sua amizade. É Deus dizendo para você: entenda o propósito, aceita a chamada. E agora, exatamente agora,
Eu quero orar por pessoas que estão entendendo que o propósito de Deus está de pé na sua vida. Eu vou orar por pessoas que entendem. Pastor, quer saber de uma coisa? Eu entendi o que Deus está falando. Eu não vou ficar de braços cruzados diante de Deus. Pastor, seja para o que for que Deus quer me usar, eis-me aqui. Hoje à noite Deus quer levantar pessoas para projetos na sua casa, para projetos na sua obra. É que a gente vem por causa das perdas, é que a gente vem pedindo uma porta aberta, é que a gente vem por causa das crises, é que a gente vem por causa das jumentas que se perderam, é que a gente vem buscando de Deus uma resposta para as adversidades que enfrentamos. Mas Ele está dizendo, se você quiser que eu coloque na tua mão esse projeto, que vai te dar independência e mudar a história de muita gente, pelo projeto que eu coloco na tua mão, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você se colocar na minha presença. Está na hora de você aceitar o meu chamado. Está na hora de você se render diante de mim. Está na hora de você reconhecer que sem a minha presença você não consegue.